Você tá me ouvindo? Eu tô. Uhum. Parece que tá falhando um pouquinho. Será que é a minha internet ou é a sua? Olha, eu tô te ouvindo super bem. Tá tudo certo. É? Então tá ótimo. Quer que eu saia? Vamos lá. Fran, não, acho que agora vai. Tá falhando um pouquinho Agora você vai? pra mim, mas eu acho que vai. Fran, eu tava falando Diga. aqui que hoje vai ser uma live muito legal pra mim, porque eu fiz intercâmbio no território de Queensland, né? Que é onde fica a Ah, escola que a gente vai falar hoje. Ó, a Deise tá falando que melhorou a sim, que internet delícia. agora. Então, gente, hoje o papo é Gold Coast, um lugar que é super conhecido já, né? É muito comum as pessoas já chegarem na gente perguntando sobre Gold Coast. A gente tem o prazer de falar com a Fran, que é uma pessoa que ela também fez intercâmbio na Austrália. Mas, Fran, se apresenta, conta pra gente um pouquinho sobre você, pra Exatamente. gente. Tá certo. Obrigada, gente, por confirmar que tá tudo certo aí com a imagem. Qualquer coisa me avisem, tá? Que eu saio aqui, entro de novo na live. Enfim, vamos lá. Bom, boa tarde, né, Vivi? Muito prazer, assim, obrigada por me convidar, né? É um prazer enorme estar aqui com a Be Education, esses nossos parceiros aí há muito tempo. Eu sou Franciele, representante de 2 escolas da Austrália, né? Como a Vivi da Entrepreneur Education, e eu também sou representante da Imagine Education. São 2 escolas no estado de Queensland. Elas ficam em Gold e Brisbane, né? Então a gente vai falar hoje bastante aí dessa região em especial. E claro, muito de Austrália, né? Eu morei 3 anos na Austrália, tive a oportunidade de voltar outras vezes para lá, como para fazer turismo, até comentei, né? Tive a oportunidade de fazer um tour ali de Cairns até Sydney, parando em todas as praias, em todos os lugares. Então a gente também vai falar um pouquinho de turismo. E faço esse trabalho como representante, mas já fui consultora, então já ajudei muitas pessoas no processo integral aí de intercâmbio, certo? Acho que é isso. E é um trabalho muito E como bom, é que né, foi Fran? A para gente. é, Eu vou arrancar umas histórias malucas de você no meio da nossa conversa. Essa sua viagem que você fez de Kansas até Sydney, eu quero saber. Eu ia falar é que é muito gostoso, né? A gente poder conversar com as pessoas. E, ó, acho que a gente tá com um delayzinho. Será? Você tá me ouvindo bem? tá falhou um pouquinho, Agora mas parece tá. que melhorou. Agora, até que enfim, É. eu tô vendo. Ah, tu não tava nem me vendo antes? Não tava O que eu aparecendo? tava falando, como você comentou, né? Que você já trabalhou como consultora antes de trabalhar em escola. E o que eu ia comentar é que é Isso. um trabalho que eu gosto muito, porque é muito gostoso você conhecer. Cada pessoa é diferente da outra e a gente acaba entendendo um pouquinho o que que é o sonho, o que que aquela pessoa deseja com o intercâmbio, né? E é assim, é 100 pessoas, 100 cores, né? Cada um é diferente do outro. Total, com certeza. É muito especial, assim. Te digo que hoje, como representante de escola, né, o meu cliente final é a agência, né? Então, como o meu trabalho diário, assim, é realmente atender a agência, né? Faço toda a parte de treinamento e visitas. Mas se tem algo que eu sinto falta realmente hoje é atender o cliente final, assim, aquela pessoa que vai embarcar porque é muito especial acompanhar todo esse processo, né? Fazer o primeiro atendimento, poder sugerir qual a escola que tem a ver com aquela necessidade, com aquele perfil que a pessoa busca, e aí ver ela realizando esse sonho, né? Ver ela embarcando, a família. Então, é um envolvimento muito positivo, né? A gente com certeza faz. O intercâmbio por si só, assim, né? Ele já faz muita diferença na vida, é um ponto marcante, né, na vida de todo mundo. Quem já foi sabe disso, né? E quem vai ainda pode ter certeza que vai ser inesquecível, né? Para o país que for, assim, é algo que muda muito o ser, né? Num todo, assim. Então é bem bacana. Eu gosto muito, né? Acho que realmente, assim, o intercâmbio é tanto para a gente conhecer o que tem de bom lá fora, né? Mas também reconhecer o que a gente tem de bom aqui no Brasil. Eu sempre falo, o Brasil é um país É. maravilhoso, porque a gente tem meio essa questão meio de vira-lata, né? Brasil, a gente não deixa ninguém reclamar Ah, de fora, mas nós brasileiros reclamamos bastante do Brasil. A gente pode, né?
Mas o Brasil tem muita coisa boa também. Então eu gosto disso. Vai lá fora, busca o que, né? Seja curioso para a gente conhecer as coisas que são boas para trazer, Com mas também certeza. conhecer o que a gente tem aqui. Por Com exemplo, pão certeza. de queijo. Pão de queijo só tem no Brasil. Ah, E é maravilhoso. Brincadeira. é muita. Isso é bacana, né? A gente amplia. Eu lembro quando eu fui fazer intercâmbio, o primeiro intercâmbio na minha vida, assim. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava na Dell Computadores, com TI. Pode ver, gente, o intercâmbio muda, eu TI? mudei totalmente. Você era TI mesmo? Área de Na verdade, eu exatas. sempre fui comercial, assim, né? Eu fiz comércio exterior, mas eu trabalhava vendendo, assim, parque de máquinas, né, para empresas, atendi já pessoa jurídica, pessoa física, enfim. Trabalhei 4 anos, né, na Dell, então foi bastante tempo. E passei por vários setores, assim. E aí, o intercâmbio, querendo ou não, ele me trouxe isso, né? Eu fui buscar, por quê? Porque eu estudava comércio exterior, porque eu trabalhava numa empresa americana, né? Que me demandava essa necessidade de ter o inglês para poder atingir outros setores na empresa. E no fim, eu fui buscar isso, né? Esse desenvolvimento para não me sentir limitada. Voltei, já tinha mudado tanto, né? Que voltei para a Dell também depois, né? Eles me recontrataram no primeiro processo seletivo, já entrei. Só que eu já tinha mudado muito, né? Então eu fui trabalhar com intercâmbio, era algo que realmente eu sentia que eu já fazia sem receber, né? Eu já ajudava muita gente. E aí fui trabalhar com isso e deu super certo por ter essa identificação, né? Então a mesma coisa com trabalho, com relacionamentos, com viagens. Tá mais próximo e ser mais verdadeiro consigo, eu acho que com essa essência vai te trazer maior sucesso, né? Então, hoje a gente vai falar de Austrália. A Austrália é um país continental, ela tem diversas cidades. Então, a gente, obviamente, né? Vou falar um pouquinho mais de Gold, de Brisbane, que é onde eu tenho escolas. Eu morei em Sydney também. Mas tem várias cidades com perfis diferentes. Indo qualquer coisa, né? A gente muda Sim. ali. Tá travando. Tô vendo a Fran, mas tá travado. Ah, o meu que tá travado pra ti? É É. isso? É o meu? Eu acho que é a sua internet. Eu acho que é o seu, né? Mas tudo bem, é muita gente usando, a gente sabe. Fran, acho que é legal a gente poder falar um pouquinho. Eu quero ouvir as histórias da sua experiência, porque como você estava falando, né? Eu peguei até essa parte. A Austrália é um país enorme, que tem várias opções de cidades, mas é muito difícil escolher a cidade. Assim, pelo menos para mim foi muito difícil escolher, porque eu percebi, né, lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu fiz o meu intercâmbio na Austrália, que cada cidade ela é muito diferente da outra, né? Cada região atende um perfil muito diferente de estudante. Com certeza. Essa questão do Ih, perfil, tá assim, travando. claro, tá travando? Vivi, eu vou fazer assim. Fico muito tempo também, né? Eu tô atendendo a Austrália à noite agora, porque tô atendendo as agências onshore também. Então, Menina, você não tá dormindo, então. é... tô dormindo, assim, mas é que tem bastante trabalho, então pode ser isso, cansou. A internet Ainda bem, né? Hoje em dia, quando falam em bastante trabalho, é sinônimo de só. otimismo. Com certeza, Mas só vamos agradecer. aproveitar, Fran, e vamos falar das boas notícias da Austrália. Como que estão as Claro! coisas lá? Reabertura das escolas? Então, tá super bem, assim. A Austrália é um país que conseguiu, né, se restabelecer muito rapidamente. Ainda se tem aquelas questões de distanciamento social, por exemplo, eu trabalho com as duas escolas. A Entrepreneur já está aberta desde 11 de maio, né? A gente já conseguiu reabrir a escola e aí os alunos têm as duas opções. Eles podem fazer a aula presencialmente ou a aula online. Então, uma opção ou outra e tá tudo certo. Já a Imagine, como a gente tem mais alunos, na Entrepreneur a gente está com em torno de 600 alunos e na Imagine 3.000, né? Ela é a maior escola privada, inclusive do estado de Queensland. A gente tá cuidando muito dessa questão do distanciamento social, né? Então, metade dos alunos estão fazendo a parte online e outra metade aí
quem tem essa necessidade maior por questões pessoais, muitas vezes está indo para aula, né? Então a gente consegue conciliar de uma maneira melhor. Tudo está aberto na Austrália, tá fluindo muito bem, inclusive citei, né, a última reunião que eu tive com o pessoal lá da escola, se tem essa ideia de que muito em breve a Austrália também vai virar um country level 1, né, um país de nível 1 para essa questão de corona free, até porque a Nova Zelândia já se tornou, né, e geralmente esse movimento, os dois países eles são bem próximos e tudo que geralmente, né, acontece num país acaba levando para o outro, né? Porque Hoje eles são primos. eles são primos, exato. Para quem não sabe, assim, né, existe até um incentivo assim de trabalho, né, para o neozelandês na Austrália e vice-versa. Então, hoje o estado de Queensland ele está muito bem, né? A gente está há muitos dias aí já sem nenhum caso. Então, tá tudo se comportando de uma maneira muito bacana. Como brasileiros, aí vem o segundo ponto. A gente está realmente esperando, né, para ter para ver as decisões de governo da Austrália, para realmente ter esse movimento de liberar essa entrada. Provavelmente, quem vai entrar antes na Austrália são aqueles alunos que já têm o visto aprovado e que eles estão com o visto aprovado, foram muitas vezes de férias para outros países e não conseguiram retornar a tempo, né? Que tem vários alunos, a gente está com vários alunos nesse quadro. E outros, e aí depois, por consequência, vai ter essa questão dos alunos que estão offshore no Brasil e que querem estudar na Austrália. Ainda não temos data, né? Nada assim confirmado, mas esse é um movimento assim que já foi divulgado lá internamente e provavelmente vai tomar esse rumo, né? Eu acho que assim, quando tudo isso começou lá pelo dia 15 de maio, que eu acho que foi quando o Brasil realmente entendeu a questão de fazer o isolamento social e que a gente viu que realmente não era nada simples, né? Assim, que não é algo que ficou lá na China, não, veio para cá. Mas eu acho que se a gente existe um caminho para seguir, para voltar no que a gente pode chamar de uma normalidade, isso já começou a acontecer, né? Que é a reabertura dos países lá fora, mesmo como você falou. Eu me lembro que o campus de Queensland abriu dia 11 de maio, que a gente tem 2 estudantes lá, né? E quando eu legal. recebi o e-mail falando que a escola ia reabrir, eu já corri para ligar para as mães para falar, olha, vai reabrir, né? Eles vão poder voltar a estudar. Eu lembro até que foi numa quarta-feira, se eu não me engano, de maio. A gente foi a primeira escola lá, então foi um marco. Eu acho que foi a primeira mesmo, foi viu? A primeira. Assim, porque o nosso e-mail, ele enche de mensagem das escolas dando, né, uma posição e tal. E eu acho que foi mesmo, assim, que foi a primeira ligação que eu fiz para falar, olha, vai voltar. Porque pra gente também é super, né? A gente também tá aprendendo a lidar com a situação. Mas eu acho que, como eu tava falando, existe um caminho para a gente trilhar, para a gente voltar para uma normalidade. Então, eu realmente acredito que a gente começou, né? Vai depender da situação do Brasil. Acho que provavelmente vai poder viajar para a Austrália quem tiver visto de estudante, né? Primeiro. Mas acho que o importante é cada um fazer a sua parte. Eu continuo na minha quarentena aqui, não saio de casa. Acho que é importante. Quanto mais rápido, né, normalizar para a gente, acho que vai ter esse benefício também para os outros países. A gente, no momento, né, Vivi, a gente está recebendo bastante matrícula, assim, claro que a questão não é exatamente uma normalidade, acho, para ninguém, né? Todo mundo foi impactado de alguma forma com essa questão do coronavírus. Mas, no geral, tem muitos pontos bons acontecendo, tem muitos alunos que estão aproveitando, inclusive, os preços promocionais para fazer a matrícula com preço menor, né? Investir menos e aí levar esse dinheiro para fazer o seu intercâmbio, né? Então, aproveitar esse incentivo, que de fato, ele existe, né? As escolas, as duas, elas estão com um preço menor do que a gente costuma comercializar. Esse movimento de retornar ao preço que ele vai acontecer, né? A gente já está com a previsão, inclusive eu mandei as promoções já com a projeção dos outros meses, né? De julho e agosto. E aí os alunos têm aproveitado muito isso, assim, já manda a matrícula, a gente honra o preço de matrícula para início em qualquer data futura. Então, se você está matriculando junho de 2020 para começar em 2021, 2022, tanto faz.
né? O beneficiado vai ser você, porque a gente não vai cobrar nada mais, né? Então, tampouco tem Exato. preço para alterar. Fran, excelente você colocar isso, porque isso é uma coisa que eu tenho falado bastante. Eu falo, gente, olha só. Primeiro, assim, já existe um incentivo para o mercado brasileiro maior do que para o mercado europeu, por exemplo. O Isso, brasileiro normalmente paga menos do que o francês, é verdade. isso. Mas a gente tem que ver uma coisa: 2021 e 2022, a gente vai ter que fazer 3 anos em dois, porque esse ano aqui não foi só o brasileiro que começou a estudar, o francês que estava matriculado, o italiano que estava matriculado, o coreano que estava matriculado, o mexicano, todos eles também não começaram a estudar esse ano. Então as salas de aula naturalmente vão estar mais cheias. As Uhum. escolas não têm vagas infinitas, né? Inclusive elas prestam satisfação ao governo de quantos estudantes elas podem suportar. Então, assim, eu sempre falo isso. Elas estão dando, porque eles acham que é brincadeira do consultor, né? Os grupos, Não. tem muito grupo de Facebook que fala, que assim, eu não sei, às vezes assim, eu falo, opinião não é informação, opinião é discussão de cada um. Mas assim, você vai em grupo de Facebook, muita gente fala, ai, porque as agências dizem que é promoção. Então eu falo, gente, eu falo para os meus estudantes, né? É óbvio, a escola está dando uma promoção Uhum. agressiva, mais do que já é normalmente para o mercado brasileiro, porque elas não querem que o mercado pare. Mas É, existe um cálculo para isso. Quando chegar num determinado número, elas vão parar de aceitar a matrícula de uhum. brasileiro, porque tem menos lugar e o francês paga mais. E tem que ter um É, mix de nacionalidade e tal. Então, sempre foi ótimo você falar isso, porque eu sempre trago, sabe? Que a é. gente não tá brincando, que é verdade, gente. O preço vai subir. Se você tem menos no seu estoque, você vai fazer promoção para quê? Né? Uhum. É É. basicamente. É importante pensar e realmente extrair isso de bom, né? Então, para quem está com dúvida, tem certeza que o seu intercâmbio vai acontecer, esse momento de quarentena, ele é um momento precioso, né? Que na correria do dia a dia, da vida, muitas vezes as pessoas não têm esse tempo para pesquisar, para ter certeza, para buscar, coletar informação da escola, da agência, preparar uma documentação de visto. Então, esse é o momento para isso e é um presente, né? O presente é realmente, de fato, um benefício que você está tendo. E nós, né, como escola também, a B-Education como agência, está aí para auxiliar, né? Então, a maior demanda, geralmente, né, Vivi, a maior demanda para offshore é inglês, né? Hoje, com a Imagine, a gente tem turno manhã, tarde e noite em Brisbane, manhã, tarde e 2 dias e meio em Gold Coast. Então, são 6 turnos para você que está buscando trabalho, é o ideal, né? A gente tem, você consegue trocar entre um campus e outro, entre um turno e outro. É legal que dá para dar uma disponibilidade para trabalho o dia inteiro e aí, dependendo do horário que você conseguir de trabalho, troca na escola, quantas vezes for necessário. Num geral, assim, né? A gente tem uma estrutura muito legal com ônibus que leva os alunos de graça para aula todos os dias, né? A gente tem esse ônibus que Ah, e leva, a gente busca. precisa contar mais sobre isso. Ô, Fran, É, explica para mim um pouquinho sobre o grupo que você trabalha, que são as duas tá. escolas. Acho que é legal a gente trazer qual é o grupo que você trabalha, e quais as escolas estão nesse guarda-chuva, para as pessoas entenderem depois a diferença entre as escolas, né? Tá, perfeito, claro. Então, eu trabalho para 2 escolas, né? Que é o One on One. O grupo, no caso, chama One on One Marketing. Ah, são dos mesmos donos as escolas, tá? Só que a Imagine Education, ela é a maior escola privada de Queensland, ela tem mais de 15 anos, é uma escola bem tradicional, certo? Donos locais, então os donos são australianos, eles criaram essa escola nesse tempo. É um business que nasceu em Gold Coast, né? E hoje a gente tem 3 campos em Gold e um campus em Brisbane. A gente trabalha tanto com curso de inglês quanto com cursos vocacionais. E aí se tem uma infinidade, né, de cursos vocacionais, onde o aluno pode, geralmente entra pelo inglês e depois ele acaba renovando para os VETs. Agora sim, pensando na estrutura da Imagine, o diretor de marketing da Imagine, ele criou uma escola prática de negócios, certo? Que é o Ben, ele criou essa escola prática de negócios que chama Entrepreneur Education. Por que ele fez isso? Estava até conversando com a Viviane sobre isso. A Imagine, ela é uma escola muito boa, impecável em serviços, né? A gente tem uma parte de... O inglês dela é excelente.
é onde geralmente os alunos offshore acabam chegando na Austrália. A gente tem alguns cursos que têm uma estrutura muito boa também, que são mecânica, childcare, só para vocês terem uma ideia. Os donos da Imagine, eles têm 8 creches em Gold Coast, né, para fazer essa prática. Então, Essa eu não sabia, tô aprendendo. essa eu sabia. Então, não sabia. Também os restaurantes. A gente tem uma cozinha industrial e comercial em Gold e também uma parceria com um hotel em Brisbane para que os alunos façam a parte teórica e prática dentro dessa estrutura. Né? Além disso, a gente tem 6 restaurantes em Gold e em Brisbane. Né? Restaurantes, assim, é um grupo que chama Ridgeway Group. Então, percebam que é uma escola local que traz esse DNA local, que pensa na experiência do aluno, porque a gente tem um ônibus que leva os alunos de graça, como eu estava comentando, né? Ele é como um ônibus de empresa, assim. Ele sai de um ponto específico em Gold Coast, vai passando pelas principais áreas ali, de Broad Beach, Surfers Paradise e Southport, e deixam os alunos nos 3 campos, tá? Então, basicamente, essa é a estrutura Imagine Education, certo? Depois, o Ben, ele viu que, olha, a gente tem cozinha, a gente tem mecânica, mais todos os restaurantes, as creches. Porém, o único curso, a única faculty que seguia aquele modelo australiano de VET, de curso vocacional, onde o aluno vai para a aula 2 vezes na semana e entrega um trabalho toda semana, eram os cursos de empreendedorismo. A parte de marketing, a parte de business administration, liderança e gestão, certo? Então, ele viu essa necessidade de trazer a prática, aquela cozinha, aquela mecânica, para o business. E aí, ele criou uma escola de empreendedorismo, que é só de curso vocacional, tá? E que tem uma empresa de negócios dentro da escola. É uma empresa de design, né? A Vivi, que trabalha também com isso, vai adorar. Ela é Eu adoro entretenimento. É demais. Eu adoro também, assim, o conceito. Eu acho que eu fui estudante, né, já na Austrália, então eu sei por vivência, como aluna que fui, realmente eu valorizo bastante essas escolas, porque eu sei que elas oferecem muito mais do que existe, sabe? Do que eu tive quando eu fui aluna de VET na Austrália. Então, é bem legal a gente realmente, assim, trazer esses detalhes para vocês, porque isso faz diferença num todo, né? Faz diferença em ter uma boa experiência ou não. Na Entrepreneur, inclusive, dentro dessa empresa, os alunos recebem a demanda de mercado, os alunos de fotografia, design gráfico e marketing atendem a demanda, eles criam portfólio e tem, inclusive, um business card, né? Um cartão de visita para prospectar os seus clientes, tá? Então, assim, VET na Austrália é 2 dias na semana, um dia teórico e um dia prático. Nesses dias, o aluno está em sala de aula um dia, no outro dia está dentro da escola, da empresa, certo? E nos demais dias ele tem livre para poder procurar trabalho com o portfólio pronto. Então, a chance de conseguir um trabalho nessa parte de marketing, de design e fotografia, ela é muito maior se tu estuda na Entrepreneur Education do que em alguma outra escola que não tem essa estrutura, tá? Legal, Fran. E você sabe que eu tenho um estudante, ele, quando foi o primeiro dia de aula dele, acho que foi mais ou menos em setembro do ano passado que ele começou a estudar. Ele me mandou uma mensagem todo feliz, falando que eles ganham uma bolsa. Eu acho que o design gráfico, ele ganhou uma bolsa com todos os pincéis, eu não sei exatamente, tudo que ele precisava pro curso. Aí eu pedi dar de presente, ele falou uma bolsa irada, eu ia comprar, nem precisei e tal. Ah, querido, A gente tem, uma bolsa pretinha, assim, daquela, não sei se tu lembra da loja Country Road, que é umas bolsas padrão, assim, é bem estilo australiano. E aí a gente colocou o logo ali, Entrepreneur, e todos os alunos no primeiro dia de aula ganham essa bolsa. No caso dele, como era um aluno de design gráfico, ele ganha já os pincéis, tudo mais. Se ele não tiver, por exemplo, um tablet, porque eles fazem muito a parte de colagem, de edição também, né? Eles precisam desenhar.
E se o aluno não tem esse tablet, a gente tem para emprestar daí na recepção da escola, mas é bem comum que eles levem o próprio material, né? Até para poder trabalhar. Legal. É bem, bem Fran, complexo. então, a gente tem duas, é um grupo, né? Que tem duas escolas que você explicou agora, só pra gente, que é Claro. a IME, que é uma escola já estabelecida há mais tempo, e a gente tem a Entrepreneur, que é uma escola que traz, né, o empreendedorismo até no nome, que é uma escola mais voltada para essa área criativa, né? É assim Isso. que Já há eu... 5 anos. Acho que se eu fosse denominar aqui no Brasil, eu ia falar o Senai e o Senac, né? O... É, A Imagine, uma brincadeira. A Imagine tem mais esses cursos mais mais college, mecânica, né? Uhum. College, isso, maior, isso. isso. E a Entrepreneur mais para a área de criatividade. Isso, perfeito. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Ótimo. Então, são Ah, duas escolas, gente. Vale lembrar, a Imagine tem a opção de curso de inglês, enquanto na Entrepreneur não, né? Você já tem que ter um nível prévio. Os cursos estão com precinho, como ela já estava falando aqui, o incentivo para o mercado não parar. Os cursos, eles estão com valores ainda mais reduzidos, né? Com promoções mais agressivas, mas tem data para acabar. Então, quem quer, vamos conversar para a gente isso, até 30 poder de mandar junho. a matrícula. E que não tem nada a ver É. com pagamento agora, né, Fran? A gente sabe que o custo Não, está alto. Então, assim, o que importa é mandar a matrícula para garantir a sua vaga e o preço. Fran, isso. vamos tentar falar um pouquinho. Você já começou a falar, né, dos cursos da Imagine que a gente tem. Quem são os estudantes da Imagine e depois a gente fala dos cursos que a gente tem da Entrepreneur. Talvez até Claro. trazer a ideia do... Eu vi que a gente tem certificado 3 e 4 e tem diploma. De repente, será que a gente fala das áreas de negócio dos cursos primeiro e depois a gente explica isso de certificado para não confundir a cabeça do pessoal? Sim, pode ser. Vou falar então dessa questão de curso e perfil, tá? Ótimo. Essa parte de certificado, certificado 4, ela se refere aí não às escolas, ela faz mais parte do Australian Qualification Framework, que é uma roda de educação australiana, onde o aluno sai do high school, depois ele pode fazer certificado 1, 2, 3, 4, diploma avançado, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E assim fica a roda de qualificação australiana, tá? A única questão é que cursos que são muito técnicos, por exemplo, culinária, o aluno ele precisa começar do primeiro certificado disponível nessa formação, tá? Por quê? Eu vou dar o exemplo de culinária, que tem muita demanda no Brasil, né? Um curso bem forte também na Imagine. O aluno geralmente faz o certificado 3 e 4, que é onde ele aprende a cozinhar. Inclusive, no certificado 3, o material, no primeiro dia, ele ganha todos os utensílios de cozinha, espátulas e utensílios que ele precisa, uniforme, né, para poder utilizar durante toda a formação. E aí, o último curso do package, né, dessa formação completa, ela é um curso de diploma para commercial cookery em hospitality management, que é a parte de gestão desse profissional, tá? Então, assim, a gente forma um cozinheiro que sabe gerir um restaurante, que sabe trabalhar em eventos. Por quê? Porque esse cozinheiro, esse chefe de cozinha com esse skill de gerenciamento, ele está na lista de alta demanda da imigração da Austrália Nacional. Em qualquer parte do território nacional, um chefe de cozinha formado pela Imagine, ou um mecânico, ou ainda um profissional de childcare, ele pode aplicar para um visto de numeração 485, que é um pós-estudos, né? Um visto de trabalho que ele aplica depois de terminar a formação e dá 18 meses para ele só de trabalho na Austrália. Né? Então, esse é um plus porque é uma área em alta demanda. Então, só para explicar um pouquinho essa questão da formação. Fiquem tranquilos, porque a Vivi, né, no atendimento, ela vai poder passar todos os detalhes, né? E tem ali as diferenças também entre um e outro. Agora, voltando à tua pergunta, Vivi. E se eu não souber, recorra a você. Eu brinco, gente, não sei tudo. Não tem problema. A gente está acostumado, com certeza, é um prazer. Eu tô aqui no Brasil, então é bem fácil, assim, né, pra gente se comunicar. Bom,
Agora, sobre o primeiro ponto ali que a Vivi tinha perguntado. Quais são os cursos e quais são os perfis dos alunos? A Imagine, hoje, a gente tem uma gama grande, né? Então, começa a partir da parte de creche. A gente tem alunos ali entre 6 meses até 5 anos, certo? São 8 creches. É contratado como um serviço também da escola. E os pais que estudam na Imagine, eles podem colocar os seus filhos nessas creches, né? E aí a gente tem uma facilidade de matrícula para essas pessoas. Depois, se você tem filhos ali a partir de 6 meses até 17 anos, a gente tem Young Learners e High School Preparation, que são cursos preparatórios para ensino médio e o ensino fundamental na Austrália, certo? Aí só aluno internacional ainda. Depois, General English, então com 6 turnos disponíveis em 2 cidades. Ainda temos toda a parte de cursos vocacionais. E o perfil do General English, Vivi, ele é bem diferente do VET, né? No GE, a gente tem... depende muito do turno. O turno vai já pré-definir um pouco mais esse mix, sabe, de nacionalidade. Geralmente o europeu, o asiático, ele prefere estudar pela manhã. Então, se você quer ir para a Austrália para ter um mix de nacionalidade mais saudável, sugiro que estude no turno da manhã, que utilize o nosso ônibus que leva e busca na parte da manhã somente, que consiga se adaptar ao ritmo da cidade melhor estudando pela manhã, né? Concluindo seus estudos ali 1h30 da tarde, indo trabalhar, depois fazendo happy hour com os amigos. Então, percebe que pela manhã, a experiência do intercâmbio ela é mais positiva, assim, tu consegue extrair mais componentes para a tua experiência ser melhor, tá? Depois, se você for estudar à tarde ou à noite, vai ser mais em conta, né? O investimento inicial ele é menor, porque é mais barato, porém, o mix de nacionalidade aí vai ter mais brasileiros, vai ter mais o pessoal da Colômbia, a gente tem bastante estudante colombiano, mexicano também, né? E aí o número de asiáticos, o número de europeus reduz, tá? Comparado à parte da manhã. Então, esse seria o curso de GE e também incluo a parte de IELTS, né? De preparatório para certificação. Agora a gente vai para o VET. O VET, a gente tem, então, esses 3 cursos que eu comentei, que dão 485, né? Esse visto de trabalho depois, que é a mecânica, childcare e culinária. Também de idosos e pessoas com necessidades especiais, tá? Então, geralmente, o pessoal da enfermagem gosta muito desse curso. Ele é Pathway, né? Um caminho para quem quer se formar na universidade em enfermagem, tá, pessoal? Trazendo também toda a parte de contabilidade, toda a parte de fitness. A gente tem uma academia dentro da escola, né? Então, essa seria a página Imagine. Agora, ainda nos VETs, a gente tem toda a parte de design, que eu comentei, fotografia, marketing, design gráfico. A gente tem um estúdio de fotografia dentro da escola. Academia também, que fica do lado da Entrepreneur, uma academia parceira para prática, para o curso de fitness. Fitness, para quem quer ser personal trainer na Austrália, é a certificação, tá? Que a Austrália pede para esses alunos poderem atuar. Mesmo que você... E eu tenho que ter eu tenho que ter algum, como é que se diz? Eu tenho que ter um certificado prévio aqui no Brasil? Eu tenho que ter feito educação física ou não? Não é necessário, assim. Um aluno que tem uma qualificação, que é educador físico aqui no Brasil formado, ou que saiu do high school, para a Austrália é a mesma coisa, tá? Eles vão ter o mesmo benefício. O aluno precisa começar no certificado 3, e aí ele faz o teste de inglês, tá? Para curso vocacional, para quem está pensando em já estudar algo focado para a área que já tem inglês, a minha sugestão é fazer o teste das escolas, tanto da Imagine quanto da Entrepreneur. Só entrar em contato com a Be Education, esse teste é gratuito para todo mundo, tá? Aí, uma vez comprovado que você tem o nível intermediário, avançado, já dá para ir direto para os VETs, tá? O Fran, e continua sendo presencial o teste ou já tem online? É a caneta. É o papel, né?
Ai, guria, eu tô torcendo que seja online. Mas não. Facilita um pouquinho, né? É. Sabe o que que é, Vivi? A gente, obviamente, né? A gente já pediu que fosse online, que fosse mais fácil. Só que tem uma questão muito forte de auditoria. Então, por exemplo, se o aluno faz digitado esse teste e não assina, né, não tem a letra dele, a caneta, a escola pode ter uma multa. Isso é uma questão do Estado, né? Então, pessoal, por enquanto Eu vai ser um imaginei que teste fosse alguma gratuito. coisa assim, Fran, porque assim, a entrevista é muito inovadora, né? E teoricamente isso não é inovador, mas eu imaginei que tivesse alguma Mas coisa não é da assim. escola. Não é uma questão da escola, né? Não tem a ver com o conceito da escola. Tem a ver muito com uma definição de governo. Então, a gente não pode, né? Tem que seguir as regras Com certeza. governamentais nesse caso, tá? Mas é isso, pessoal. É só imprimir o teste. A Vivi pode imprimir ou manda para você fazer em casa. Imprime o teste, faz a caneta e aí nos manda de volta que a gente corrige ali no máximo em 2 dias. É bem rapidinho Sem para colar, correção. né? A gente fala, não pode. Às vezes Hã? é muito comum, às Não vezes dizem colhem, lá por na. favor. A gente É, fala, não, mas não pode colar. isso é bem importante. O VET, gente, ele é um curso profissionalizante, não tem espaço para trabalhar inglês, né? Então, a gente já espera que aqueles alunos do VET, eles consigam entender 100% do que o professor fala, né? Não existe aquele espaço de agora eu vou tirar dúvidas de idioma. Por isso que se pede esse nível, né? Então, assim, é importante ser 100% transparente, né? Se você realmente não tem o nível de inglês, estuda um pouquinho mais e aí você também vai conseguir aproveitar melhor o curso, tá? Exato. É isso. Então, a gente tem a IMED, você falou das opções de curso. Fala um pouquinho mais sobre essas áreas. Ela já explicou, né, gente? A Austrália tem uma grade, que eu acho que pode chamar de grade, né? De progressão É até uma lista diferente do de que a gente tem profissões. aqui. A gente, teoricamente, sai do ensino médio, a gente tem até ensino médio técnico, depois a gente tem a opção de tecnólogo, bacharel, e aí a gente tem as outras pós-graduação, mestrado e assim por diante. Lá eles têm o. Que eu acho que o certificate, eu acho que a gente pode chamar um pouquinho do nosso. Entre o ensino médio e o tecnólogo, né, Fran? É, É, na ele é um verdade, profissionalizante, né? Assim, é um curso profissionalizante. E aí tem os certificados, né, que a Fran colocou, depois diploma e assim por diante. Fala um pouquinho pra gente, Fran, que eu gosto muito do site da Entrepreneur, as áreas de negócios que a gente tem da área de criatividade, de design, de empreendedorismo. sim, com certeza. Fazendo um adendo até o que tu falou, Vivi, assim, ó, a gente, os vets na Austrália, eles eles têm um propósito de ter hands-on, né? Eles são práticos. Então, antes, assim como no Brasil, a gente sai do ensino médio e vai para a universidade, lá na Austrália também era feito da mesma forma. Só que o que eles identificaram que esse profissional, ele se formava depois da graduação e ele não tinha nenhuma prática, ele só tinha teoria, que é o que acontece no Brasil ainda, certo? Então, se desenvolveu esse departamento vocacional, certo? Onde se tem uma classificação de um curso mais básico para avançado dentro dessa categoria, e ele é prático, então são 2 dias na semana só. Um dia o aluno aprende a parte teórica, no outro dia ele está na prática. Uma vez que ele se forma, ele tem essa qualificação, esse diploma, ele já pode atuar nessa área, ele não precisa esperar, né? Ele não precisa ir atrás de um trabalho porque ele já realizou. Só para vocês terem uma ideia, os alunos de mecânica, por exemplo, né? Eles têm uma mecânica dentro da escola e atendem clientes reais. Toda quarta-feira eles Legal atendem essa isso. demanda. Né? Então, quando se formam, já são profissionais completos, com experiência, tá? Então, esse ponto também é bem legal estar passando, certo? Bom, mas acho que é isso. As questões de negócios, assim, da Entrepreneur Education, a gente tem os cursos de business, business sales, todos eles, a estrutura, é legal para quem tem interesse entrar no site também e ver a matéria certinha, assim, que você quer fazer, tá? Porque, por exemplo, a gente tem para business certificado 3, que é 16 semanas, ideal para quem quer ficar ali um semestre na Austrália e voltar e já tem inglês.
Depois, Business Sales, que é um curso de técnicas de vendas. Ele é focado nisso, né? Ele não trabalha os outros aspectos do negócio, mas sim vendas, né? E depois o diploma de business, que é onde se tem toda a parte de financeiro, de RH, marketing, de liderança. Então, ele consegue pegar um pouco de cada área, que é o que de fato o empreendedor vai lidar no dia a dia, né? Ele vai precisar ter um conhecimento de marketing, mas também provavelmente ele vai gerir pessoas, ele precisa dominar essa questão financeira, né? Então ele tem essa amplitude. Quando o aluno vai escolher o curso, é muito geralmente esses cursos, como gerenciamento de projetos, liderança e gestão, eles são similares de alguma forma, né? Eles são dessa parte de empreendedorismo, mas é importante muito o aluno se perguntar qual é o meu propósito com esse curso, né? Ele está indo para a Austrália para buscar um conhecimento. Vou dar um exemplo de uma aluna, esses dias até eu conversei, tá? Essa aluna, ela tem uma empresa, né? Uma loja online, e ela, há muitos anos, só que ela precisa melhorar o número de vendas. E ela estava interessada em fazer um curso de liderança e gestão, né? Então, percebam assim, liderança e gestão vai ajudar ela a aumentar as vendas? Talvez, em alguns pontos sim, mas não vai ser tão efetivo quanto um curso de business sales, certo? O business é para ela, talvez vai agregar, mas ele não vai. Nesse caso, ela não está formando uma nova empresa, ela já tem a empresa, ela precisa do skill de vendas. Então, percebam que esse é a pegada do VET. É um curso direto ao ponto que vai atuar na sua necessidade, né? Então, é legal sempre trazer o que o aluno precisa, o que ele está buscando, para que a gente possa realmente trazer o curso que melhor vai atender ele. Tá? Legal, para orientar da melhor forma, né? A gente teve uma pergunta aqui, Fran, não sei se você chegou a ver. Deixa eu voltar aqui. Tenho que fazer o VET na área que A sou Karen graduada, pode ser uma área diferente. Perfeito. Karen, obrigada pela pergunta e perfeita a tua colocação. Na verdade, como tu tens um visto para aplicar, né, um visto pela frente aí para aplicar, a sugestão é que seja uma área diferente, tá? Por quê? Porque quando você aplica um visto, você precisa provar o porquê que esse visto, por que você está aplicando e como que esse visto vai fazer sentido para a sua formação, né? Para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Então, assim, um exemplo. Se você estudou administração no Brasil e você vai para a Austrália para estudar um curso de business, logo você está repetindo e não agregando, certo? Agora, novamente, se você estudar administração, está indo para a Austrália para fazer gerenciamento de projetos, ou marketing, ou liderança, você vai agregar na sua formação e não repetir. E aí sim faz sentido que esse oficial de imigração aprove um visto para que você possa concluir essa formação na Austrália, tá? Então, esse ponto é bem importante. E o único curso, claro, né, Vivi, que eu sugiro que tá tudo certo se você repetir é fitness. Por quê? Porque mesmo que você seja um educador físico aqui no Brasil, na Austrália tu tens que ter esse certificado, né? Essa validação do governo, que é o certificado 3 e 4, para poder atuar como um personal trainer. O certificado 3 ele te habilita a trabalhar com grupos e o 4 como com individual, né? Como personal. Boa, acho que é isso mesmo. Isso que você falou, né? A gente sempre fala, porque às vezes as pessoas tratam o seu intercâmbio como um commodity, né? Me dá 2 pastéis. Então, assim, gente. E a gente, a Be-Education, né? A gente não trabalha desse jeito. Então a gente fala, olha, podemos conversar para a gente validar, conhecer o seu perfil, É essencial. um tratamento aí de necessidades. Então, gente, sempre é importante dividir, assim, sim, o seu histórico aqui no Brasil para porque a gente gosta de saber, não é porque a gente quer, né, somos curiosas, a gente quer saber sobre você também para a questão de aplicação de visto, porque além do seu perfil, se você, qual a sua idade,
comprovação de Uhum. renda, a gente tem que saber se faz sentido academicamente falando, né? O que que você vai É. buscar na medalha, né? Agora, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma faculdade de administração aqui e tento fazer um diploma, aí repete do mesmo jeito, né? Como? Porque Se às tu vezes tem. quando o que a gente também estuda é assim, se você muda totalmente de área, precisa fazer o certificado, né, e tal. Se você já tem uma experiência prévia aqui no Brasil, em algumas Uhum. situações você já pode fazer o diploma, né? Sim, exatamente. A parte de sobre contratar um certificado ou um diploma, isso realmente não é o mais importante, sabe, Vivi? Por quê? Porque um aluno que sai daqui hoje, o mais importante é essa questão: repete ou soma, tá? Isso, Tá repete ou sou. Essa agregando, é a palavra. é isso. Tá somando, é um plus. Tá agregando, sim. Ok, tá no caminho certo. Tá repetindo, opa, posso ter problema de visto. Acho que essa é a premissa inicial, assim, né? A parte mais importante. Agora, se vai ser um certificado ou se vai ser um diploma, aí sugiro olhar nas matérias do VET, tá? Porque vocês vão perceber, geralmente no business, onde você precisa só de inglês e pode matricular para qualquer um, né? É muito mais simples essa parte do certificado do que do diploma. Agora, se você vai fazer uma área como commercial cookery ou o próprio marketing, né? O próprio governo ele determina, e isso não é escola, que nem o teste, né, que a gente falou, é o governo, tá, gente? A Austrália que determina que o aluno precisa fazer primeiro o certificado, depois o diploma e depois o diploma avançado. Essa é uma formação de marketing, não tem como pular. Isso não é nas escolas que eu trabalho, em qualquer escola da Austrália, tá? Se vocês pegarem um currículo de um curso vocacional, vocês vão perceber que nas matérias tem um código antes. É BS, B e um código, vários números. Já viu isso, Vivi? Então, Já. assim, esse código, ele é uma matéria que o governo determina. Então, para qualquer escola, vão ser as mesmas matérias, tá? Por isso que é muito importante escolher uma escola que te dê uma metodologia diferenciada, que te conecte com o mercado de trabalho, porque é muito, até linkando com a pergunta do João, né? João, na Austrália, inclusive, é muito comum um aluno fazer um curso, chegar na Austrália com inglês, pegar um trabalho, como eu trabalhei como barista um tempo lá na Austrália, né, fazendo café. Então, pegou o seu trabalho de barista, renovou para um VET com aquela expectativa de trabalhar em marketing, em business, em outra área, muitas vezes a área que atuava no Brasil, só que não se conectou com o mercado. Ele continuou trabalhando como barista durante todo o período, né? Porque ele não encontrou esse local e muitas vezes a escola não favoreceu esse acesso, tá? E o próprio aluno, principalmente, tá? A Austrália, assim, é terra de para quem é proativo, né? Para quem vai fazer o seu currículo, vai atrás do trabalho. Tem muito trabalho, mas também é importante que você faça a Tem sua que gastar parte, né? O canela, mais né? importante. Hã? Tem que gastar Oi? canela, né? Nossa, Tem que com andar, tem que certeza. andar. Com certeza. E vale a pena gastar canela, total. Então, assim, ó. A gente tem, né, toda essa questão da metodologia que vai acessar. Então, percebam que depois das matérias bases de negócios, de business, de design, você já está dentro de uma empresa atendendo uma demanda, criando seu portfólio para chegar no empregador e falar: olha, empregador, I'm looking for a job, né? Tô procurando trabalho. Tá aqui meu portfólio. Eu trabalhei na One on One, na Estúdio One on One, que é a empresa que fica dentro da minha escola, inclusive. Né? Então, percebam a diferença. E é esse tipo de experiência que é o passo certo, sabe? Que vai fazer você voltar. E aí, João, link com a tua pergunta. Você volta para o Brasil com experiência de trabalho, com portfólio pronto na Austrália, realmente isso vai fazer diferença, sabe? Na sua contratação. Hoje em dia, o intercâmbio, o fato de tu ter uma vivência no exterior, ela traduz, ela representa muito mais do que só o inglês, né? Ela representa uma flexibilidade, uma bagagem global,
é respeito, é cultura. Então, assim, tem muito valor agregado a esse tipo de experiência. E aqui no Brasil, isso vai contar muito positivamente para uma nova contratação, certo? E a nível de validação, aí não tem como tu validar, assim, não conta ponto para te fazer uma graduação no Brasil, entendeu? Ela é uma formação que tu fez na Austrália. E para o teu trabalho, com certeza vai ser bem positivo. Maravilhoso, Fran. Foi o que tu Eu acho que a sentiu gente. também, Vivi? Quando tu tava, assim, quando a questão dos VETs, tu chegasse a fazer? Não, eu não cheguei a fazer, mas eu lembro, eu morava em Nussa Heads, né? Aquela cidadezinha bem petitica, Ah, que maravilhosa. delícia. Uhum. E eu tive Muito muitos bom. amigos que iam de Nussa para Brisbane para fazer É, cookery. Então, assim, eu tive bastante contato nesse sentido e trabalhando com intercâmbio, né? Mas eu não cheguei a fazer, não. Perdi é. tempo. Fiquei muito tempo em outro lugar do mundo antes de ir para a Austrália e fiquei lá só 1 ano e meio, senão eu teria ficado muito mais. Ah, é muito gostoso. Sim, e tem várias áreas, assim, que você começa a fazer o VET e já vai trabalhar, né? Hospitality é uma área. Então, tem muita demanda mesmo, mecânica, né? Então, você pode começar o curso vocacional e já encontrar o seu lugar lá na Austrália. Já é uma mão de obra mais qualificada, né? O salário na Austrália é US$ 19 a hora, né? E lá, com essa mão de obra, tu ainda consegue ter um salário ainda maior, tá, gente? É bem bacana, super indico. Ó, o João fez mais uma pergunta pra gente. Eu quero arriscar responder, posso? Claro, fica à vontade. João, é claro que tudo é especulação ainda. Não houve nenhuma mudança em relação ao critério de visto. Os brasileiros já passaram a ter alguns benefícios, alguns privilégios de visto em setembro do ano passado, que é ter uma análise de visto um pouco mais facilitada, além de, em algumas situações, não precisar mostrar comprovação financeira, embora a gente adotou, Fran, Uhum. a política que é assim, não, você tem que Sem ter o colocar. suporte financeiro, porque é muito novo, a gente não sabe ainda como ele vai se Perfeito. comportar, né, na hora da avaliação do visto. Mas eu quero arriscar dizer aqui que a pandemia, pelo contrário, eu acho que vai ficar mais fácil para tirar o Uhum. visto, porque o mercado precisa reagir. É. Eu acho que dentro, se você tem ali todo o critério que é necessário, eu acho que vai ser mais difícil você ter um visto negado. Tô certo, Fran? O que que você acha? O que que você acha? Olha, é uma Difícil, aposta, né? né? Eu tô contigo, na verdade. A minha, por achar, né, gente, não é nada oficial, mas se for para achar, com certeza, eu acho que vai ser facilitado. Até porque, assim, a educação é o terceiro maior negócio, assim, né, da Austrália e a terceira maior área. O estudante internacional, ele é muito importante para a Austrália num todo, né? Não só economicamente, ele faz parte da cultura. É um país que recebe, é um país que tem 45% da população, onde ou essa pessoa nasceu fora da Austrália ou os pais nasceram fora da Austrália, né? Então, é um país de imigrantes que está acostumado a receber aluno internacional, tem muito trabalho para esses alunos, inclusive, eles já contam com essa demanda, né? Então, realmente é cultural já. E não tem como barrar isso, né, nesse momento, ainda mais depois de um recesso, né, onde a Austrália está sem receber alunos offshore, né? A gente não tem como receber aluno por enquanto, né, de fora da Austrália. Só quem está lá está renovando. Essa é a minha aposta, Fran. Eu acho que se for para mudar alguma coisa, eu acho que é para facilitar. E, gente, não é? A Austrália é fantástica, é um país maravilhoso. Tanto eu quanto a Fran tivemos a oportunidade de conhecer antes Amo de pé. demais. Sofri muito. Olha, eu passei bem assim, depois que eu voltei, eu passei bem uns 3 anos sofrendo, porque eu queria voltar É, para a Austrália. é Assim, inesquecível. chega a ser ruim, né? Chega a ser ruim. É, Já tô curada em relação a isso. passei. Mas é uma Eu vida muito passei tanto boa, por muito isso que hoje eu perfeitinha. trabalho só com a Austrália. Imagino você que trabalha só com a Austrália. O outro É. dia eu estava fazendo algumas atualizações aqui, subindo umas fotos de outros destinos, né? E um amigo que trabalha em agência me ligou bem na hora. Eu falei, ai, Vini, eu tô aqui subindo, sei lá, nem lembro, era Londres, talvez. Eu falo, tem 10 anos que eu faço isso, e tem 10 anos que cada vez que eu vou estudar alguma coisa de algum país, eu me apaixono por todas as cidades do mundo. É Mas, impressionante. voltando aqui que a gente estava falando, eu acho que a aposta é para ficar mais fácil. Não é porque a Austrália
é esse país É. maravilhoso tudo, mas não é porque a Austrália é boazinha, gente. Nós somos importantes lá. Uhum. Nós levamos dinheiro para o país. Eles querem a gente lá, tanto para movimentar economicamente, como mão de obra também. Na cidade que eu morei, Fran, todos, embora seja uma cidade pequena e as pessoas acham que não vou conseguir arrumar trabalho em cidade menor, todos os brasileiros que eu conheci trabalhavam. E assim, os restaurantes precisavam disso. É, com certeza. Então, assim, o país é maravilhoso, gente, mas ele não é que ele é bonzinho, ele precisa da gente, né? É, E vamos dizer que brasileiro é muito bem reconhecido como mão de obra, né? As pessoas com gostam da gente certeza. brasileiro. A Sabe gente aquele é muito jeitinho brasileiro que a como gente hard fala? worker, né? Eles Uhum, adoram, porque a gente tem jogo de cintura com as coisas, né? Eu uhum. falo que assim, a minha leitura disso é porque a gente tem que lidar com tantas adversidades no dia a dia, que qualquer coisa que a gente olha, a gente fala, não, tranquilo. É tranquilo. Nossa, tá dando errado? Não, beleza, eu dou um Até jeito uma nisso. pandemia, né? A gente tá lidando. É verdade, tem toda a razão, né? Eu tenho uma amiga minha, uma vez ela falou, ela mora na Austrália, e ela falou pra mim assim, Franci, sabe o que que é? No Brasil, a gente tem tanta concorrência, tudo que a gente faz, a gente tem que se dedicar tanto né, procurar ser o melhor no que tu faz, procurar ser referência, que quando a gente vai para um país com uma população pequena, como a Austrália, né, e muito desenvolvido, a gente coloca toda a energia, assim como a gente faz no Brasil, e em termos também de comprometimento, de responsabilidade, né? E a gente coloca tanta energia nesse trabalho lá que dá certo. Então a gente é conhecido como hard Super worker, como aquelas reconhecido. pessoas que se comprometem, né? Que raramente vão trabalhar uma semana para conseguir um dinheiro e pedir as contas, né? Depois porque quer fazer uma viagem. Então, assim, esse é um perfil mais gringo, né? Do que um perfil nosso. Então, realmente, faz total sentido. É bem isso É, mesmo. E o brasileiro, nossa, é muito, muito querido, né? Muito esperado também, né? A gente é um povo que tem uma personalidade bem marcante. eu costumo dizer isso pra todo mundo, né? De novo, a síndrome de vira-lata que a gente tem é o brasileiro das minhas experiências, tá? Tipo, você tá no meio, você pegou um ônibus pra Uhum. viajar pela estrada com vários gringos. E aí, geralmente, eles perguntam, né? Quem é da Itália? Quem é. Gente, a brasileira aqui tá lá no fundo, fala, do Brasil, eu. Todo mundo Todo vira mundo. pra quem é o brasileiro que tá lá. Então, Eles amam! não é? Essa Eles viagem. amam, Uhum. eles amam. Então, é Lembra tão a legal viagem que falar eu isso, fiz? Fran. Eu tenho uma estudante, a Vitória. A gente tem conversado bastante. E ela é uma menina super engajada com algumas causas. E é super bacana tá, tendo esse contato com ela. E ela me mandou uma mensagem no final de semana dizendo: Vivi, eu tava lendo algumas coisas sobre preconceito, né? Como é na Austrália? Né? Assim, eu acho que babaca tem em todo lugar do mundo, mas eu acho que a gente não pode generalizar, né? Assim, não é como você colocou, a Austrália é um país feito de imigrantes. Então, se existe algum movimento, assim, no geral eles acham que todo sul-americano é droga por causa da Colômbia e tal. Tem uns lances assim, né? Asiáticos comem coisas estranhas, mas no geral é um país super aberto mesmo, assim. Eu não vejo como É. um país que não acolhe bem quem é um estudante internacional, né? Acho que você tem a mesma percepção que a minha. Olha, em 3 anos, o pessoal já me perguntou bastante isso também. E eu vou te dizer, se eu sofri algum preconceito, eu não notei, porque eu não vi nada assim, sabe? No sentido, por ser brasileira, não notei nada disso, gente. Até o meu irmão morou lá 4 anos, ele morou antes que eu e acabei indo por conta dele também. Então, assim, nossa, só coisas positivas, assim, num geral, né? E aí, essa questão de amar brasileiros é muito real. Essa viagem até que eu fiz, que eu te contei, né, de Cairns até Sydney, era no ônibus, enfim, com mais de 30 pessoas. E só tinha eu e meu noivo de brasileiros, o restante, todo mundo, tinha mais de 10 pessoas da Alemanha, da Inglaterra e tudo mais. Nossa, eles nos amavam, assim, tudo que a gente fazia. Eles perguntavam como é que era e me ensina nossa, era muito. É, Eles amam, sabe, o brasileiro.
E é isso, o que eu percebo é como tu falasse, né, Vivi? Muitas vezes é o brasileiro que tá lá que fala mal do Brasil, não é o pessoal de fora. E então a gente trazer assim essa honra também de ser brasileiro e levar isso para o mundo é muito importante, né? É muito legal. Tudo nessa vida tem a sua dualidade, né? Não existe nada 100% bom, nada 100% ruim, né? Já dizia lá o Yin Yang chinês, né? Então, assim, trazer esse ponto, né? Levar a nossa cultura de uma maneira legal, levar os nossos valores, isso é bem, bem importante, né? Para onde seja para a Austrália ou para qualquer outro lugar. Qualquer outro lugar. Ou seja, intercâmbio é uma viagem de turismo, né? É, Fran, com você sabe que certeza. uma amiga, assim, uma das minhas melhores amigas, a Bruna, ela mora hoje na Nova Zelândia. Ah, que E legal. quando eu tava naquela que a gente começou lá atrás falando sobre a dificuldade de escolher qual cidade morar na Austrália, né? E eu, Aham. imagina, assim, a minha consultora na época não quis muito conversar comigo. Ela me mandou uma tabela desse tamanho, que ia do curso mais barato para o mais caro, em vários países, várias cidades, eu não entendi nada. E, enfim, e aí eu comecei a pesquisar cidade, cidade, cidade. E na época eu morava num lugar muito agitado. Não queria andar de transporte público. Literalmente, tá? É o que eu queria. Eu queria passar o dia de biquíni e ir pra praia, ir pra escola e ir pra praia. É exatamente isso que eu queria. Por isso que eu fui pra Nussa, que deu E muito tudo certo. certo. Aham. E aí eu tive a sorte de encontrar essa pessoa, que é a Bruna, que virou minha. Acho que eu posso dizer que é assim, é uma das minhas melhores amigas, assim, super parceira. E ela trabalhou com intercâmbio uma época depois, enfim, mas Ah, essa. que legal. Hoje ela mora na Nova Zelândia. Ela morava em Nussa e ela Uhum. fazia o curso de chefe de cozinha em Brisbane. E hoje ela trabalha como chefe de cozinha na Nova Zelândia. Então, eu acho que é legal isso também a gente trazer, que esses Uhum. cursos que você faz na Austrália, às vezes você não vai usar nem na Austrália nem no Brasil. Às vezes você tem uma oportunidade de usar em outro país, Qualquer lugar do mundo. Com certeza. né? Em inglês, né? Tu aprende em inglês, que já é um idioma que te dá uma liberdade incrível, né? Você pode ir para Tailândia, falar inglês e trabalhar como chefe de cozinha, se você quiser. Então, assim, é uma liberdade, né? Que te dá e a profissão tu usa em qualquer lugar. Muito Tailândia é a verdadeiro. culinária preferida. Ah, eu amo também. Eu Amo, amo. amo, amo. Eu amo Green tudo curry sobre a pra mim é Tailândia, né? um. Ô, É, Fran, vamos falar rapidamente, já que a gente trouxe essa ideia das possibilidades que você tem. Eu acho que é legal a gente trazer a questão de imigração brevemente, que é a possibilidade que existe para a região. tá, perfeito. Então, pessoal, entre as cidades da Austrália, algumas cidades são regionais, tá? Essas cidades regionais, elas têm uma maior facilidade de imigração. Nacionalmente, se tem uma lista de profissões em alta demanda, onde se tem uma necessidade desses profissionais, mas não tem profissionais suficientes para suprir essa demanda, tá? Então, nacionalmente se tem essa lista, que são as profissões que eu comentei, entre elas estão chefe de cozinha, childcare e mecânica. Já na área Não é à regional, toa que existe o curso lá, né? Não é à toa. exatamente. Na área regional, se tem uma segunda lista. Então, é aquela lista ainda mais outra com outras profissões. Então, por exemplo, fotógrafo, gerente de marketing, que mais? O pessoal do design gráfico, né? Eles estão em demanda, essa profissão está em demanda na área regional, que é Gold Coast, mas não está em Brisbane, em Sydney, em Melbourne, que é uma área nacional, tá? Então é isso. Uma regional indica que eles precisam de mais população e de mão de obra qualificada. Por isso, se você está pensando em ir para a Austrália para ficar um tempo maior, de repente, migrar, a minha sugestão é que você vá para Gold, que é uma cidade que tem uma estrutura, uma cidade grande, que tem uma estrutura impecável, que está em desenvolvimento e que ainda precisa de mais população. Não sei por quanto tempo, né? Mas ainda está falando para você, ó, venha que eu te dou um incentivo maior ainda que as outras cidades, tá? Perfeito. Fran, acho que a gente falou tudo. Tudo foi a lista. Faltou a gente falar um pouquinho mais sobre visto de estudante, mas isso a gente tem falado bastante. Acho que também a gente sempre explica muito bem.
Você quer colocar mais alguma coisa? Olha, na verdade, até sobre visto, assim, né? É uma questão que o aluno pode entrar em contato, a gente vê o detalhe, assim, principalmente porque a maioria é visto de estudante, né? Menos de 12 semanas visto de turista, também tem essa possibilidade. Porém, o visto de estudante pode trabalhar, de turista não pode. Então, se você tem disponibilidade, né? O ideal seria ir com visto de estudante mesmo. Bom, é isso, Vivi. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de primeira vez estar aqui com vocês, né? E é isso. Desejo sucesso também para a B-Education. Contem comigo. Para quem assistiu a Obrigada. live, se tiver alguma dúvida, mande, por favor, né, no Insta ou entre em contato direto, que a gente vai estar auxiliando. E espero, né, que as fronteiras se abram e que tudo flua muito bem novamente, né, o mais rápido possível. E aproveite essa oportunidade, né, identificar o que há de especial nesse momento de quarentena, que é realmente o tempo para pesquisar e poder oficializar muitas vezes esse sonho que está guardado há muitos anos, né? E que muitas vezes já poderia ter sido realizado há um tempo, É, certo? é isso mesmo. Você sabe a Nectar, né? Que é o nome da nossa agenda de lives que a gente faz. Aham. Essa edição a gente até falou sobre isso, né? Que a gente ganhou uma pausa na nossa vida social, de repente, para pensar nos nossos sonhos. Então, acho que é Com exatamente certeza. isso. Ninguém tá falando para você fechar o seu intercâmbio e pagar agora enquanto o câmbio tá alto e ir Uhum. para o seu intercâmbio no meio da pandemia. Ninguém tá falando isso, né? Assim, tanto as escolas quanto as agências que têm responsabilidade, a gente é responsável por você no destino. A gente quer que você inicie o seu planejamento, que você consiga ter essas condições boas da escola. É, E foi dar o primeiro passo, né? A gente tem um É. minuto. E dar o Ah, já tá passo indo. para o intercâmbio. Eu percebo, você trabalha bastante tempo com isso também, trabalhou com. Sim. Às vezes as pessoas passam anos arranjando uma desculpa para não ir, assim, é um sonho da vida, mas a sobrinha vai nascer, o primo vai se formar e eu quero ir na formatura, enfim. Uhum. E não dá o primeiro passo. Eu sempre falo, gente, dá o primeiro passo, manda a matrícula para a escola. Fran, eu que Confia. agradeço a sua presença. E você, Obrigada. assim, são tantas opções de programas tão interessantes, né? Sim. Eu estava aqui pensando, a gente tem que divulgar mais esse curso de mecânica, de child care, enfim, contar mais para as pessoas que são da B-Education, né, que acompanham a gente, das opções que existem. Uhum. Agora Com vai acabar certeza. 14 segundos. Tá bom. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada, gente, que tá assistindo também. Tchau, Tchau. Vivi. Beijo.